Hoje é 25 de junho, Dia do Imigrante, e o JC Debate presta uma justa homenagem a essas pessoas que deixaram seu país em busca de uma vida melhor. Muitos chegaram de mãos vazias e contribuíram com seu trabalho, sua cultura e costumes para formar a nossa identidade. Uma história que começou no século XIX e segue viva no Brasil. Somos uma nação formada por imigrantes. Eu sou brasileiro. E os pais? Coreanos. Depois dos colonizadores portugueses, vieram os holandeses, franceses, italianos, alemães. No século XIX, São Paulo recebeu os primeiros imigrantes árabes e judeus, que ocuparam o bairro do Bom Retiro, na região central da capital paulista. Hoje são os bolivianos e sul-coreanos que tomaram conta do local. Mas será que os imigrantes são bem recebidos por aqui? Tem muita discriminação. Acho que brasileiros recebe bem, eu acho. Depende. Não está nem preparado para cuidar da gente, imagina de quem vem de fora. A força de trabalho dos imigrantes pode ser fundamental no futuro próximo. Com os índices de natalidade no Brasil caindo conforme o IBGE, a mão de obra de quem vem de fora deverá evitar a estagnação econômica do país. Projeções dos economistas, baseadas nos dados demográficos do IBGE, mostram que daqui 15 anos a mão de obra dos imigrantes será fundamental e sem a ajuda deles, em 2040 o país para de crescer. Alguns estados, como Paraná e São Paulo, estão começando a criar algumas políticas de incentivo, criando alguns polos regionalizados, mas ainda é muito pouco comparativo ao que a gente tem no mercado como um todo. Os Estados Unidos são um bom exemplo. Cerca de 50 milhões de habitantes são de origem latina. Até o fim deste século, serão 30% da população total do país. O presidente Barack Obama tenta aprovar no Congresso uma reforma para regularizar a situação de 11 milhões de imigrantes ilegais. Essa mudança faria a economia americana crescer em mais de $1 trilhão durante os próximos 20 anos. Daqui a 10 anos, nós vamos precisar de mais imigrantes. E precisaremos de política para atrair os imigrantes. Se agora, no curto prazo, nós fizermos coisas para, digamos, mandar embora os imigrantes, quando precisarmos deles, eles não virão. Para falar sobre a imigração no Brasil, recebemos Marília Bonas, diretora executiva do Museu da Imigração do Estado de São Paulo, e o historiador, professor da Unifesp, Odair da Cruz Paiva. Participe você também, mande as suas perguntas através do nosso portal de conteúdo, via Twitter e também pela nossa página no Facebook. Os endereços estão aí na sua tela. Boa tarde, muito obrigada aqui pela presença. Obrigado a você. Vamos começar com a seguinte pergunta. Nós recebemos bem os nossos imigrantes? Como nós costumamos dizer, afirmar sempre, né? O Brasil recebe sempre todos os povos de braços abertos. É verdade? Pergunta espinhosa, né? É como a mítica da democracia racial. É uma coisa, enfim, quando chega muito perto, será que é tão caloroso assim, né? Eu acho que uma coisa que provavelmente a gente vai falar ao longo de hoje é um pouco da legislação atual da imigração, né? Então, a gente tem o Estatuto do Estrangeiro, que é uma coisa ainda da época da ditadura militar, onde o imigrante é visto como uma ameaça, né? E como é que você, enfim, se você, na legislação, enxerga o imigrante como uma ameaça, como é que você vai receber bem já em termos burocráticos, administrativos, e como é que você prepara toda uma população para lidar com o outro, né? Então, é uma boa questão. Eu acho que não é tão simples quanto parece na prática mesmo. Eu concordo um pouco com a Marília. Se pensar do ponto de vista histórico, nós não recebemos bem os imigrantes. Porque o imigrante, quando chega num outro espaço, num outro país, ele impacta muito a paisagem. Ele vem com uma outra cultura, com uma outra língua, com outros saberes, com outras formas de sociabilidade. E se pensarmos nesse recorte aí que vai do final do 19 até hoje, houve vários momentos em que ser imigrante no Brasil era um problema. Então, você imagina o que é ser alemão no Brasil no período que precede a Segunda Guerra Mundial, né? Ou ser japonês no Brasil, né? No período em que eclodem os conflitos da Shindo-Himei dos anos 40. Então, a ideia de que o imigrante ele é recebido sempre de braços abertos, não vou dizer que seja um mascaramento da realidade, mas é preciso olhar com muita calma, porque o preconceito, a xenofobia, ela está no cotidiano e não é só do Brasil ou dos brasileiros, mas está no cotidiano de todas as populações que recebem esses trabalhadores.
O que eu acho que a gente pode discutir, talvez, né, é que há um gradiente, né, que também cria esta ideia de que nós recebemos bem, ou que pelo menos nós não recebemos tão mal. Agora, voltando um pouquinho na história, né, e relembrando, o que o imigrante, o principal feito, né, que ele trouxe aqui para fazer, né, o país que nós somos hoje? Qual a principal contribuição? Bom, penso que a questão fundamental que faz o imigrante ser um imigrante é o fato dele ser visto como um homem-trabalho. Então, a ideia, né, que vem um pouco a partir do século XIX é essa mesmo. Quer dizer, nós começamos a receber imigrantes europeus e depois japoneses com esse intuito. Eles são a possibilidade de uma reestruturação do nosso próprio mercado de trabalho. Estou pensando numa linguagem talvez um pouco mais complexa, mas a ideia era a transição da mão de obra escrava para a mão de obra livre. Quer dizer, a ideia de que os imigrantes eles vêm para cá, ou eles são chamados, ou vêm espontaneamente a partir do século XIX para reorganizar, né, o nosso mercado de trabalho, me parece que esta é a contribuição fundamental. E eu queria marcar essa ideia. Quer dizer, o que faz o imigrante ser um imigrante para o país que o recebe é o seu potencial de trabalho, antes de mais nada. E depois é que este imigrante, ao se fixar, né, na sociedade que o hospeda, ele vai ganhando uma outra dinâmica e ele vai também se transformando num cidadão. Ele vai também demandando uma outra condição. Ele deixa de ser o homem-trabalho, a mulher-trabalho, e ele passa a ser o sujeito político, o sujeito da ação. Então, ele vai se organizar nos sindicatos, ele vai reivindicar o melhor salário, e essa mudança na identidade do imigrante, ela também é um elemento fundamental para entendermos se a sociedade que o recebe, né, também aceita, né, esta nova identidade que o imigrante se põe com o passar do tempo. O quanto essa mão de obra é ainda importante hoje, Marília? Eu acho que a gente tem essa dinâmica, enfim, por exemplo, toda a dinâmica da indústria têxtil na cidade de São Paulo, com todas as suas dores e delícias, com toda a fragilidade, enfim, né, porque à medida em que a legislação e que você não tem uma posição da União, do Estado, do município, enfim, que, em termos legais mesmo, sobre o que é o papel, o status desse imigrante na sociedade, ele imediatamente é mais vulnerável, né? Então, a gente até pode falar depois da questão da documentação, mas você tem todo um percurso hoje muito árduo, que até tem uma tentativa de vários conselhos e várias organizações não governamentais. Agora, na instância da prefeitura, tem uma coordenação de política para imigrante, que é um avanço, enfim, incomensurável, mas você tem portarias que dão brechas para que esses imigrantes possam entrar formalmente na sociedade brasileira. Mas você tem dificuldades muito grandes para a formalização desse trabalho. Então, você depende da Polícia Federal, do Ministério do Trabalho, você precisa de um comprovante da tua carteira de estrangeiro para poder abrir uma conta, e será que você precisa da carteira, da conta? Então, você tem tudo que exige um grau de formalização na vida desse imigrante é muito complicado, o que faz com que, por exemplo, toda essa dinâmica da indústria têxtil seja especialmente vulnerável, que a gente ouça tantos casos de tráfico humano e de trabalho em condições análogas à escravidão. Mas a gente tem, em termos de mercado de trabalho, isso acho que é o mais evidente, essa dinâmica entre imigrantes latino-americanos e coreanos no Bom Retiro, por exemplo. E aí você tem também imigração, um fluxo constante de imigração que eles consideram mais qualificada, sempre entre aspas, porque isso é uma visão também que é do mercado, de imigração europeia ou mesmo latino-americana, asiática, pequenos investimentos, principalmente de chineses, também na região de São Paulo. Então, ainda movimenta, o mercado é muito importante. Mas a questão é essa, qual é o papel, o que o Brasil? O Brasil considera, de fato, o imigrante uma mão de obra desejada nesse momento? Como o Brasil se posiciona, né? Então, hoje, toda essa discussão da imigração está muito vinculada à questão do refúgio. Então, a gente tem essa questão dos haitianos, enfim, agora toda essa questão também na Síria e tudo mais. Agora, para além da questão do refúgio, como é que é a questão da imigração dentro desse contexto do mercado no Brasil,
é uma grande temática hoje, efervescente em todas as áreas que lidam diretamente com a imigração. E o que mudou no perfil desse imigrante, professor? Imigrante que chegava aqui no século XIX, início do século XX, o que mudou com a diferença dele em relação ao imigrante que escolhe o nosso país hoje? Bom, penso que há muitas diferenças, porque tanto a sociedade brasileira deste período, né, quanto a Europa, e hoje, se pensarmos a sociedade brasileira no contraponto com a América Latina, quer dizer, nós temos aí mais de um século, né, de transformações que são transformações internas nestas sociedades, né, e também a própria dinâmica do trabalho. Então, pensar mais objetivamente. Então, uma coisa que ficou muito marcada na nossa história é que lá no final do 19 e começo do 20 recebíamos fundamentalmente trabalhadores oriundos do campo, né? Embora há toda uma historiografia que questiona um pouco essa ideia, mas o sentido, né, que fez a história é que nós recebíamos camponeses, né, pessoas egressas de várias regiões da Itália, depois da Alemanha e tudo mais. Uma coisa que mudou é que hoje nós não podemos marcar esse perfil mais. O imigrante boliviano ou haitiano, ou mesmo aqueles que vêm de África, eles, para chegar ao Brasil, eles passam por uma série de processos migratórios menores, né? Então, o imigrante boliviano, ele pode ser o camponês na sua origem, mas ele passou um tempo em Santa Cruz de la Sierra, ele foi para a Bolívia, tomou contato com isso que a Marília está dizendo, que é uma indústria, por exemplo, da tecelagem, e ele vem para São Paulo para trabalhar na indústria da tecelagem. Quer dizer, o perfil, não sei se eu me faço claro, mas quer dizer, o perfil do imigrante contemporâneo, ele obviamente, muito particular. E, ao mesmo tempo, digamos, as formas do deslocamento também mudaram, em grande medida. Quer dizer, hoje o papel dos coiotes, o papel dos atravessadores, não que isso não existia no início do século XX, né? Isso infelizmente sempre existiu, mas o papel desses agentes também reorganiza muito os fluxos. Há fluxos que, por determinadas questões, preferem o Brasil e outros que preferem ainda tentar o cruzamento com a fronteira com os Estados Unidos. E só para tentar pensar um pouco no que você diz também, Andressa, hoje nós não temos mais uma necessidade de uma imigração para o campo. Então a ideia não é abastecer, né, a nossa agroindústria. Não é um projeto político circunstanciado, né? Que eu acho que isso é uma coisa que faz, inclusive, a própria trajetória da hospedaria, enfim, você tem um projeto político, né? Um projeto político de substituição dessa mão de obra, uma estrutura que é criada. É claro que a imigração, como um processo, ela nunca se limitou a esse processo político. Tinha muita gente que vinha para além do que era a subvenção do Estado no final do 19 e começo do 20, mas você tem esse perfil, o desejado para esses postos, para esta função e este papel, né? E que hoje isso é muito mais difuso e você também tem uma particularidade, assim, que aí mais dentro dessa seara mesmo, da construção das identidades em São Paulo, que é uma seara em que o museu atua e agora com a reabertura escuta muito sistematicamente, que é essa distinção hoje que a gente faz entre o que é a identidade imigrante. Então, hoje é muito senso comum falar, os imigrantes construíram São Paulo, por exemplo, né? E isso não é um senso comum, isso não era senso comum definitivamente na época. Esses imigrantes eram considerados também uma ameaça à sociedade brasileira em contextos políticos diversos, diferentes. E isso só foi incorporado porque dentro da construção da identidade paulista, em que você idealiza bandeirantes como só bons exploradores, sem lembrar, enfim, do quanto dizimaram as populações indígenas, ou que você também idealiza a questão e toda essa construção desse dinheiro do café que demole uma cidade, ou demole um estado de taipa para construir uma cidade neoclássica à altura do que era esse Fausto que esse dinheiro trazia, você também, numa certa altura, incorpora essa identidade europeia como um elemento construtivo que não era tão dado na época. E isso só acontece
Porque quando você tem a quebra da Bolsa em 29, 30, e uma parte desse baronato quebra, uma parte sim dessa mão de obra imigrante com seus pequenos, enfim, com seus pequenos empreendimentos ali já há alguns anos trabalhando nas fazendas, também assume um novo poder e assume como uma nova elite, também assume, é incorporada dentro dessa construção da identidade paulista como uma identidade desbravadora e tudo mais. Então, essa distinção, e a gente fala bastante disso, essa distinção entre o imigrante de ontem e de hoje, obviamente ela é uma construção, mas tem muitas coisas que aproximam, né, nessa experiência do que é ser imigrante. Nós vamos precisar fazer uma pausinha aqui nessa conversa e o JC Debate volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje, dia do imigrante, falamos sobre a imigração no Brasil. Uma cidade que deve tanto aos imigrantes não poderia deixar de ter um espaço dedicado à memória dos desbravadores que vieram arriscar a vida por aqui. Instalado numa antiga hospedaria para estrangeiros, o Museu da Imigração é uma homenagem à história desses povos que ajudaram a transformar São Paulo na metrópole de hoje. Desde o final do século XIX, a cidade vem recebendo de braços abertos milhões de estrangeiros. Imigrantes de mais de 70 nacionalidades encontraram na hospedaria dos imigrantes, localizada entre os bairros da Moca e do Brás, o abrigo necessário para o início de uma nova vida. Do período áureo do café, passando pela industrialização e chegando aos dias de hoje, cada estrangeiro contribuiu e ainda contribui para a construção da identidade paulista. Desde o início da vinda deles aqui para o Brasil, acho que foi excepcional o crescimento do país. Eles acrescentaram tanto na cultura deles como no trabalho da mão de obra que eles vêm prestando até hoje. Mais respeito entre as diferenças, mais tolerância e uma nova identidade de um novo povo. Migrar. Passar de um lugar para outro. Uma definição que não consegue traduzir a força e a importância desse ato que é inerente ao ser humano. A hospedaria, que funcionou até 1978, virou um museu da imigração. O prédio acaba de passar por um restauro completo, com investimento de 20 milhões de reais. Logo na entrada tem uma instalação do Nuno Ramos, que é um artista contemporâneo, tenta explicar um pouco o que ele entende por imigração. Outro ponto bastante interessante são os totens com bastante informação interativa, tem também muito acervo da instituição exposto. Além dos destaques da mostra, a coordenadora técnica do museu cita outras novidades do espaço. O museu está agora acessível, né? A gente tem elevador para cadeirante, para públicos com dificuldade de mobilidade. E também o museu está todo climatizado, ou seja, ele tem condições hoje de fazer uma guarda adequada do acervo. Estou encantado, assim, muita tecnologia, muita interatividade e conta uma história muito legal, assim. Até o final de julho, a entrada no Museu da Imigração será totalmente gratuita. O ingresso dá acesso aos espaços expositivos, jardim e área de convivência. Para quem se interessou, os detalhes estão no site www.museudaimigração.org.br. Museu de cara nova, né, Marília? Qual que foi a principal conquista? Eu acho que a questão da adaptação do edifício, do restauro, foi um desafio, né? Foi a primeira grande obra de restauro do edifício, que foi construído para ser uma hospedaria, não um museu. Então, toda essa questão da acessibilidade, essa questão mesmo do conforto, tanto do conforto térmico quanto da guarda dos acervos, tem uma reserva técnica para dar conta agora da guarda adequada de 12 mil itens, objetos museológicos que a gente tem. E também essa discussão de como que você aproxima um novo público do que é essa questão da imigração, sempre trabalhando ela numa perspectiva panorâmica, né? Então, para mim eu falo uma lisonja estar aqui com o Odair, porque o Odair, enfim, trabalhou nesse processo também, na primeira etapa, eu cheguei depois e a gente conversou muito, então para a gente também é um momento interessante de estar reunido e de trazer também principalmente uma coisa que já era um desejo do antigo Memorial do Imigrante, que agora é aberto como Museu da Imigração, de também trazer a importância da migração interna, né? Então, de mais de 2,5 milhões, enfim, de pessoas que passaram por ali, quase metade é de migrantes nacionais. Agora tem um edifício ao lado, ali no terreno do museu, que serve como abrigo para os imigrantes que chegam hoje. Isso. Na verdade, é o complexo da hospedaria dividido em dois. Metade hoje é o museu e outra metade é esse projeto, que é um projeto de uma ONG italiana que chama Sermig, onde funciona o Arsenal da Esperança.
é um projeto de albergue masculino, que recebe de 1.000 a 1.200 homens por noite. E, de onde vêm esses homens, então, em sua maioria? São homens em situação de rua, têm os perfis mais diversos possíveis e até os nossos são parceiros, assim, para a gente. Ela, de fato, tem uma perspectiva da imigração contemporânea, até do status do imigrante contemporâneo, que às vezes chega num grau... Mas o imigrante que chega, em sua maioria, vem de onde? Então, tem vários fluxos, né? Ali no Arsenal tem um fluxo grande de várias pessoas que vêm da África e que muitas vezes vêm sem grandes informações sobre o Brasil, e também... para a gente tem um desafio da questão estatística, por exemplo, de falar numericamente, porque você tem os números formais, os números informais, os números estimados, os números dos consulados, das comunidades. É uma coisa muito grande. Já era um desafio, já é um desafio na documentação histórica. Hoje ainda é uma coisa, tanto que a gente trabalha com esses números oficiais, mas a gente sabe que às vezes os fluxos são muito maiores. E ali no Arsenal chega, enfim, de 1.000 a 1.200 homens, mais ou menos 10%, de acordo com a equipe de serviço social do Arsenal, chega a ser de imigrantes. Agora, professora, nós estávamos comentando no bloco anterior do quanto ainda é importante, né, esse imigrante para garantir o crescimento do nosso país. Quais as áreas que mais necessitam hoje dessa mão de obra? Então, tomando um pouco como exemplo esta leva de haitianos que chegou em São Paulo há alguns meses atrás, inclusive a imprensa noticiou bastante, tem muito emprego na construção civil, né, que recebe esses trabalhadores, muitas empresas ou muitos empreendimentos, inclusive no interior de São Paulo e em outros estados, esses empresários ou os seus, de alguma maneira, responsáveis, eles vão muito à Casa do Migrante, que também é um espaço de acolhida importante, ali na Baixada do Glicério. Né? E aí eu queria colocar uma questão que me parece interessante, né, para ver como a contribuição do imigrante é importante para o desenvolvimento econômico do próprio país. O Brasil exporta muita carne, né, para o Oriente Médio e para países de tradição muçulmana. Né? E essa carne só pode ser exportada se aqui no Brasil os animais sofrerem um abate muito específico que tem a ver com a tradição, com a cultura deles, né? Que é o que a gente chama do abate halal. Né? Ele é um abate que só pode ser feito por um imigrante ou por um muçulmano, homem, né? E tem toda digamos, um ritual, né, do abate deste animal para que a carne ela seja purificada e ela possa seguir para o Oriente Médio. Então, quando nós pensamos o que é a economia brasileira, a sua internacionalização e tudo mais, nós estamos também pensando como é que este imigrante ele se insere do ponto de vista positivo, né? E, portanto, o Brasil só pode ser um grande exportador de carne para o Oriente Médio se ele também tiver, neste caso particular, um conjunto, né, de imigrantes muçulmanos que possam fazer esse abate. Vamos ver aqui, chamar rapidinho uma reportagem que mostra o depoimento de uma italiana que saiu do país dela para começar uma nova vida aqui em São Paulo. Um continente, Europa. Um país, Itália. Uma vontade, mudar de vida. Um destino para recomeçar. Brasil. Todo mundo falava que o Brasil era a nova potência econômica, que estava crescendo, que aqui tinha mais possibilidades de trabalho. Estou aqui. Aos 27 anos, a italiana seguiu os mesmos passos de seus bisavós e veio morar em nosso país. Mas ao invés de escolher Minas Gerais, a professora elegeu a maior cidade da América do Sul. Francesca comenta que a capital paulista ainda conserva muitas características italianas trazidas pelos primeiros imigrantes. E isso a ajuda e muito a se sentir em casa. Em São Paulo, para um italiano, é impossível ter saudade, na verdade. Porque tem comida italiana, tem bairro italiano, o português de São Paulo é bem aberto, porque teve a influência da Itália. Não, eu lido bem, sou um imigrante que lida bem com a saudade. Apesar do brasileiro ser conhecido mundialmente como um povo simpático e receptivo, para o imigrante que está chegando ao país, nem sempre é essa a impressão. A gente está com a ideia
acho muito na Europa que vou para o Brasil, que o Brasil é só praia, mulata, samba, isso, todo mundo é feliz, está tudo aberto. Não, na verdade você tem que pesquisar, porque para entrar no Brasil tem regras e você tem que respeitar as regras para você não ser um imigrante irregular. Queria que vocês comentassem o depoimento da Francesca, né? Que ela diz lá na Europa todo mundo tem essa ideia de que Brasil é samba, praia, todo mundo é feliz. Nós ainda vendemos essa imagem? Vendemos. Eu queria lembrar um único aspecto para todos que viram a abertura da Copa do Mundo no Brasil, aqueles 3 módulos. O primeiro módulo é a natureza. Então, essa marca que nós carregamos, quer dizer, a identidade do Brasil, ela está, antes de mais nada, ligada à ideia o povo chega depois. Isso marcou muito a abertura, né? Como marcou também o final das Olimpíadas em Londres, quando a festa brasileira. Então, essa imagem de que a constituição da nossa identidade é marcada pelo território, pelo espaço vazio, e que o povo chega depois, né? E hibrida com a praia e a mulata, né? E, portanto, esta imagem nós vendemos, infelizmente, num certo sentido, nós somos responsáveis por isso. Nosso tempo está acabando, então um recado final, o que é preciso de fato para que o nosso país receba esses imigrantes de braços abertos, né? E para ter a garantia dessa mão de obra que nós tanto precisamos? Eu acho que antes de mais do que na questão da mão de obra, essencialmente enfim, somos todos tão diferentes que somos iguais, né? Eu acho que esse princípio de equidade nas relações numa sociedade é o fundamental para a tolerância, para uma vida, enfim, social mais justa. E o imigrante é sempre alguém partido, né? Alguém, a gente fala isso, que sempre deixa uma parte de si e se reconstrói nesse lugar em que ele está. E ele se reconstrói nessas trocas culturais. Então, quanto mais generosas elas forem, melhor para todo mundo e mais enriquecedor para todo mundo, assim, em termos de uma sociedade mais justa mesmo. Rapidinho, professor. Eu penso que para receber bem os imigrantes precisamos ter uma política clara de recepção. Perfeito. E nesta política clara entra tudo, entra inclusive quais são os espaços que podemos reservar no mercado de trabalho e como podemos receber este sujeito partido que é o homem-trabalho, mas ele também quer ser cidadão, ele também quer ser o agente político. Perfeito. Muito obrigada pela participação de vocês e por todas essas informações. Obrigado. Nós chegamos ao final de mais uma edição do JC Debate. Mais informações sobre o Brasil e o mundo você encontra no cemais.com.br/jornalismo. Voltamos amanhã, às 1h30 da tarde. Vamos falar sobre as doenças comuns no inverno. Ótima tarde para você. Até amanhã.